Agora sim, boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais o Entre Linhas nessa segunda-feira, sempre uma alegria receber cada um de vocês. Temos assuntos importantíssimos para tratar aqui, inclusive já vamos chamar Paulo Figueiredo, que está conosco aqui no programa. Só vou dar antes boa tarde para o Frederico Junkert aqui na minha frente. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os espectadores. E hoje uma semana que começa agitada aí, né? Especialmente com a oitiva das testemunhas na suposta tentativa de golpe de Estado que tivemos no Brasil e cuja denúncia foi aceita pelo STF, agora começando a fase de produção de provas aí do processo. Ótimo, Frederico. A gente vai começar então fazendo perguntas já e conversando com Paulo Figueiredo. Antes de tudo, muito obrigada por participar, por estar disponível aqui, né? A gente agradece muito a sua participação. Boa tarde. Boa tarde, que eu agradeço, é sempre um prazer retornar à Gazeta do Povo. Bom, a gente até gostaria, né, de poder transmitir aqui, né, esses julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Não é possível, eles não estão disponíveis para o público, então a gente vai trazendo à medida que a gente vai tendo acesso a esse conteúdo. Mas eu gostaria de começar conversando contigo, Paulo, sobre mais esse processo no Supremo Tribunal Federal, o seu nome envolvido nisso, e como o senhor tem visto, né, esses casos sendo tratados na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Não é um julgamento, isso é uma farsa, isso é um circo. Isso é simplesmente a coisa mais velha do mundo desde os processos revolucionários que começaram no Ocidente, que é um tribunal de exceção, né? Por isso que vocês estão vendo casos excepcionais como a proibição de transmissão do julgamento pela imprensa. É uma farsa desde o início, desde o mérito em si, né, a teoria estapafúrdia de que o presidente Bolsonaro planejou um golpe de Estado se utilizando de medidas constitucionais, como estado de sítio, como estado de defesa, que existem no direito. O mero fato de ele ter discutido uma forma de contestar o verdadeiro golpe de Estado que foi dado pelo Alexandre de Moraes na condução do processo de 2022, das eleições de 2022, o mero fato de buscar uma forma jurídica e constitucional de contestar o golpe que vinha acontecendo dentro das 4 linhas, como fazia questão de dizer o presidente, seria um golpe, uma ameaça à democracia que culminou no 8 de janeiro, que obviamente hoje ninguém mais em sã consciência pode ter dúvida de que aquilo foi uma manifestação popular que acabou saindo de controle, provavelmente fomentada, inclusive, por grupos interessados em utilizar aquilo como uma forma de instrumento de repressão social. Isso é no mérito. Agora, a gente pode entrar também aqui na forma, né? Você tem um processo onde as defesas não têm acesso completo aos autos, quando tem acesso são depositados gigabytes e gigabytes de mensagens que seriam impossíveis de serem analisadas e têm que ser analisadas em 5 dias, testemunhas de defesa que não são intimadas, obviamente a questão do próprio foro, que não é o foro adequado para julgar o ex-presidente Bolsonaro, você tem a delação sob coerção e sem comprovação nenhuma do Mauro Cid, você tem, obviamente, o conflito descarado de interesse, não a questão do impedimento, não só do Alexandre de Moraes, como de outros juízes, como o ministro Flávio Dino, que tem processos contra o réu presidente Bolsonaro. Enfim, eu posso passar o dia inteiro aqui falando de nulidades, o doutor Frederico pode falar até melhor do que eu, mas o fato é que nós estamos assistindo aqui um circo e uma farsa para a destruição de um grupo político, de uma identidade política que representa mais da metade da população brasileira, segundo as pesquisas atuais. Paulo, a gente sabe que hoje você está à frente aí, com vários deputados brasileiros e outros parlamentares, de uma iniciativa nos Estados Unidos para que o governo americano venha a sancionar, eventualmente, os agentes de Estado brasileiros que participam aí dessa violação aos direitos fundamentais dos brasileiros, seja violação ao contraditório devido ao processo legal, nesses casos envolvendo o 8 de janeiro, ou inclusive a violação à liberdade de expressão. Você, inclusive, foi uma das pessoas que foi atingida aí na questão da liberdade de expressão, entre uma série de outros jornalistas, influencers. E eu estava até lendo aqui um livro do Red Notice, do Bill Browder, que, para quem não sabe, ele é o empresário, um banqueiro anglo-americano que atuava na Rússia, foi perseguido pelo regime do Putin, e seu advogado tributário acabou sendo morto, o Sergei Magnitsky, e aí ele teve a iniciativa de aprovar essa lei no Congresso americano para que se sancionassem ali a princípio os agentes russos. Paulo, só queria ler 2 trechos que eu acho muito importantes para fazer um paralelo com o seu caso, depois queria ouvir sua opinião a respeito. Ele diz aqui num dos trechos, o Bill Browder relatando esse caso do seu advogado.
e quando ele aconselha o advogado a fugir da Rússia, ele fala, mas você precisa ir embora, Sergei. Eles vão te prender, por favor, eu te imploro. Desculpe-me, Ivan, a lei vai me proteger, não estamos mais em 1937, disse Sergei, referindo-se aos expurgos de Stalin, quando pessoas desapareciam em grande quantidade nas mãos da polícia secreta. Não havia como mudar a opinião de Sergei. Ele estava ficando na Rússia e não podíamos fazer nada a respeito. Ele era de uma geração diferente de Vladimir e Edward. Ambos haviam sido adultos durante a era soviética e tinham visto em primeira mão como o governo podia ser caprichoso. Se pessoas poderosas queriam você preso, você estava preso. A lei não importava. Sergei, por outro lado, tinha 36 anos e havia crescido em uma época em que as coisas começaram a melhorar. Ele via a Rússia não como ela era, mas como ele queria que fosse. Por causa disso, ele não percebia que a Rússia não tinha um governo de leis, mas sim um governo de homens. E esses homens eram corruptos. E aí eu queria fazer só um paralelo com a sua situação e com uma reportagem hoje, Paulo, do Estadão, que disse que você vai ser julgado à revelia pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é os últimos 2 parágrafos do livro do Bill Browder, em que ele fala o seguinte, porque ele e o Sergei Magnitsky foram julgados à revelia, e o Magnitsky, inclusive, foi julgado depois de morto pelo Poder Judiciário russo. Ele falou aqui, tudo não passou de um espetáculo, um tribunal de Potemkin. Esta é a Rússia hoje. Uma sala abafada, presidida por um juiz corrupto, vigiada por guardas insensíveis, com advogados que estão lá apenas para dar a aparência de um julgamento real e sem nenhum réu na gaiola, né? Por isso um julgamento à revelia. Um lugar onde as mentiras reinam supremas. O lugar onde 2 mais 2 ainda é 5, branco ainda é preto e em cima ainda é embaixo. Um lugar onde as condenações são certas e a culpa é dada como certa. Onde um estrangeiro pode ser condenado à revelia por os crimes que não cometeu. Um lugar onde o homem inocente, assassinado pelo Estado, cujo único crime foi amar demais seu país, pode ser submetido ao sofrimento mesmo após a sua morte. Esta é a Rússia de hoje. Queria, Paulo, que se pudesse fazer um paralelo, até explicando para os brasileiros a questão da lei Magnitsky e a sua situação no processo hoje, diante desse caso, inclusive com essa matéria do Estadão dizendo que você pode vir a ser julgado à revelia, inclusive. Pelo menos eu estou numa situação melhor do que o Sergei, porque eu estou vivo ainda, né? Por enquanto não mandarem, como eles disseram que queriam fazer com Alan dos Santos, uns jagunços virem aqui atrás de mim nos Estados Unidos. Mas o que a gente tem buscado fazer aqui nos Estados Unidos é o reconhecimento de que as instituições brasileiras foram completamente capturadas e amedrontadas e perderam a sua capacidade de resposta, né? E eu ouço isso dos próprios deputados e senadores, e as autoridades americanas vêm ouvindo isso dos próprios deputados e senadores com muita frequência. Então, não há saída mais institucional para o país, porque, vejam, o processo da lei da anistia, por exemplo, é um processo que hoje conta com pelo menos uns 320 votos na Câmara dos Deputados para ser aprovado. Precisa de 257, conta com 320. Estava pronto para ser votado até que o Alexandre de Moraes ameaçou e foi atrás dos familiares do presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, obviamente, Hugo Mota, quem tem medo. O Hugo Mota reagiu, retirou, jogou ali para o lado, apesar do compromisso dele sempre, desde o início, de votar o projeto da anistia. Então, esse é só um dos exemplos de como as instituições não têm mais capacidade de resposta. Por isso, nós viemos aos Estados Unidos não para buscar uma intervenção americana, mas para buscar, em primeiro lugar, uma reversão do que a política do governo Joe Biden fez em relação ao Brasil. É muito importante que as pessoas saibam que quem estava por trás, patrocinando as ações do Alexandre de Moraes, do TSE, era o governo Joe Biden, e que isso foi uma política do governo Biden, não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo. O Brasil talvez só tenha sido o mais grave desses países. E o que nós buscamos foi que os Estados Unidos voltassem à sua política externa tradicional, que é a da promoção da democracia. E nós entendemos que há 3 grandes frentes que permitem que haja sanções contra determinadas autoridades, incluindo e principalmente o Alexandre de Moraes. A primeira delas é a violação dos direitos humanos, que incluem liberdade de imprensa e outras liberdades. Nós temos, o meu caso é um caso icônico, e é muito bom eu poder sentar nas frente das autoridades e dizer: eu sou o exemplo da ditadura escancarada no Brasil. Mas, claro, há os casos do 8 de janeiro, há todas essas violações devido ao processo legal que eu citei aqui. Então, violações de direitos humanos são um capítulo.
O segundo capítulo, também coberto por essa legislação, que é o Global Magnitsky Act, a lei global Magnitsky, que seriam a corrupção dos juízes. E a corrupção aqui não é entendida meramente como contrapartida financeira, mas quando alguém se utiliza da sua posição para o favorecimento de um grupo político. Já foi demonstrado aqui documentalmente que o Alexandre de Moraes agiu para favorecer o grupo político do presidente Lula em desfavor do grupo político do presidente Bolsonaro. E há uma terceira vertente, que é uma vertente muito importante, da qual eu sou também um representante vivo, que é a violação da jurisdição dos Estados Unidos por parte do Alexandre de Moraes, onde ele ataca empresas e indivíduos dos Estados Unidos sem respeitar os acordos internacionais que o Brasil tem com os Estados Unidos. No meu caso, por exemplo, ele diz que eu deveria ser réu, né? A Procuradoria diz, a Polícia Federal diz, e eles se recusam a me citar seguindo os devidos instrumentos legais, que são acordos de cooperação internacional e carta rogatória, Convenção de Haia. Então, isso, além disso, ataque a empresas como o Truth Social, o Rumble, o próprio X, a Starlink, isso abre espaço para que uma outra legislação americana, que é a IEPA, né, a legislação que dá poderes emergenciais ao presidente dos Estados Unidos para ataques à economia e à jurisdição americana, também sejam acionados. Então, todos esses instrumentos permitem que os Estados Unidos tomem medidas drásticas contra indivíduos que estão violando essas legislações americanas. E aí o Alexandre pode espernear, pode reclamar, certamente vai, o Itamaraty vai, sei lá, chamar embaixador, sei lá o que vai fazer, mas o fato é que a lei americana é feita justamente para que os Estados Unidos combatam países que estão tentando se afastar da democracia. Então, a América instituiu que no Ocidente nós temos valores que são considerados democráticos e toda vez que você se afasta desses valores democráticos, você perde determinados privilégios, como, por exemplo, o acesso ao sistema financeiro internacional, como, por exemplo, a possibilidade de viajar para os Estados Unidos, dentre outras medidas. Ótimo, Paulo. A gente vai chamar agora a Desirê Penhalva, que também tem uma perguntinha para o senhor. Já peço, aproveito que voltei aqui para a tela para pedir para você que está nos acompanhando deixar seu like aqui no nosso vídeo. Desirê. Boa tarde, Paulo e todos os nossos espectadores. A minha pergunta é a seguinte, a gente, pelo que vê, o STF já decidiu, de alguma forma, que o Bolsonaro é culpado, até em várias análises suas. O senhor sempre diz que o 8 de janeiro foi todo um teatro aí para tentar, no final das contas, colocar o Bolsonaro preso, já que agora ele foi colocado, até agora, né, inelegível. Com todas essas análises, né, que estão sendo feitas, justamente com relação ao dia de hoje, esse julgamento, essas oitivas de testemunhas, será que não parece que o STF precisa de alguma forma da opinião pública para não parecer realmente um tribunal de exceção, totalmente ditadura da toga, como a população pública já tem aí batizado de certa forma? Na sua opinião, o senhor acha que realmente o STF tem buscado, e obviamente na figura do juiz ministro Alexandre de Moraes, ele tem buscado apaziguar os ânimos para que a população seja convencida dessa possível real condenação do Bolsonaro, dessa real culpa do Bolsonaro, ou não? Ou para ele, o senhor acha que não faria diferença se a opinião pública estivesse contra ele? E, em última análise, será que ao dispensar a opinião pública, na sua opinião, o que iria acontecer com a política do país, vendo que, mesmo de forma injusta, o Bolsonaro chegou a ser preso, condenado, sem ter um embasamento jurídico que reforce tudo isso? Qual que é a sua visão desse tipo de situação que a gente está vivendo, do STF aparentemente não se importar com a opinião pública e buscar até o fim essa condenação que o senhor já havia profetizado ainda em 2023? Eu estou começando a ganhar fama de profeta, mas não é assim como meu avô, muitas vezes circulam na internet imagens com profecias do Figueiredo, mas não é profecia, né? O dom profético é um dom de Deus. Isso, na verdade, é análise política, é quando você enxerga os elementos
que estão acontecendo e entende como é que é o comportamento humano e a direção para a qual a história está se movendo. E eu acho que eu tive uma posição muito vantajosa, como eu acompanho muito política americana, cubro política americana profissionalmente, eu tenho uma vantagem muito grande ao analisar a política brasileira. Quando nós vimos o ato do 8 de janeiro, enquanto muitas pessoas estavam achando aquilo maravilhoso porque estavam vendo o povo dando alguma resposta aos abusos do Supremo Tribunal Federal, ao perder o Mané e a outras coisas do tipo, todas as multas de 22 milhões do Alexandre e outras coisas dessa natureza, eu já tinha visto o que havia acontecido nos Estados Unidos no 6 de janeiro, vi que os dois fenômenos eram praticamente idênticos, e aí a gente pode falar de muitas coisas, da presença, dos sinais da presença de agentes infiltrados, da destruição de provas por parte, no caso dos Estados Unidos, pelo Comitê do 6 de janeiro, no caso do Brasil, pelo ministro Flávio Dino, das imagens que a gente tem internas, onde as forças policiais estão recebendo os manifestantes de forma muito calorosa, da forma como a polícia reagiu tardiamente, enfim, a gente pode passar aqui o dia enumerando. Eu já tinha visto o que havia acontecido e as consequências daquilo com a perseguição política. Então foi muito fácil para mim identificar naquele momento o que ia acontecer. E como eu vi toda a perseguição política que tinha acontecido com o presidente Trump, eu antevi o que aconteceria ao presidente Bolsonaro. Por isso eu tive a capacidade de dizer ao Mauro Cid que ele seria preso, por isso que eu antevi que o presidente Bolsonaro seria tornado inelegível, depois condenado e depois preso, que é para onde a gente se encaminha nesse momento. Então, de novo, não é feitiçaria, é tecnologia. A gente procura fazer uma análise bem embasada. O que a gente está vendo agora, que foi a sua pergunta a respeito da postura do Supremo Tribunal Federal, é que eles também viram o que aconteceu nos Estados Unidos e a resposta deles para o retorno do Donald Trump foi: nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil. E o Donald Trump só retornou nos Estados Unidos, segundo a visão desse grupo de iluminados, porque as instituições americanas não agiram rapidamente o suficiente, mandando o presidente Trump para a cadeia. Então, eles culpam as instituições americanas por não terem agido com a repressão violentamente o suficiente para liquidar politicamente o Donald Trump. Não há uma autocrítica de que uma parte da população se sente representada por essas ideias nacionais populistas, do Donald Trump nos Estados Unidos e do presidente Bolsonaro no Brasil. Então, qual é a resposta que o Supremo Tribunal Federal está buscando? A resposta que o Supremo Tribunal Federal está buscando não é o apaziguamento ou a satisfação, a explicação para a opinião pública. O que eles estão buscando é o que todo tirano busca: a consolidação do poder. Então, eles estão, vejam, por um lado, com o julgamento do Marco Civil, cujas vistas do ministro André Mendonça terminam agora no dia 26 de maio, eles terão controle completo da internet, o único lugar onde a direita, digamos assim, ainda pode se expressar. A mídia é quase completamente, tirando exceções honrosas, como a Gazeta do Povo, absolutamente dominada pela esquerda, e mesmo veículos como a Gazeta do Povo, ou como foi a Jovem Pan no passado, sentem a pressão e o medo de publicarem determinadas notícias. É impossível dizer que não, e seria irresponsável pensar que não, estando no Brasil. Então você tem a censura completa e qual é o outro passo? A destruição do grupo político, 34 pessoas, os cabeças do grupo político, principalmente o presidente Bolsonaro, com o recado, o chamado chilling effect, né, o efeito de congelamento, o efeito de medo para as pessoas do que vai acontecer se você desafiar a ordem do Supremo Tribunal Federal. Então daí pouco importa a opinião pública, porque eles controlam todos os meios de comunicação. Então, qual é o que importa a opinião pública da Venezuela hoje em dia? O que importa a opinião pública por exemplo, de Cuba hoje em dia? A opinião pública da Rússia hoje em dia? Elas são quase irrelevantes. E daí o exemplo que o Dr. Frederico deu tão bom a respeito do caso Sergei Magnitsky. Então, todos esses julgamentos, eles são apenas para dar um verniz de normalidade.
Você tem julgamento na Coreia do Norte, você tem julgamento na Rússia, como o exemplo do caso do Magnitsky, você tem julgamento na Venezuela, é só que o julgamento é um julgamento de mentirinha. Você tinha julgamento na União Soviética, você tinha julgamento na Revolução Francesa, o rei foi julgado antes de ser decapitado. Só que são julgamentos absolutamente... são farsas. Por isso que eu digo, nós estamos vivendo uma farsa, nós estamos vivendo um circo, as coisas precisam ser chamadas como elas são. Ótimo, Paulo. Até a gente falando sobre a questão dos áudios vazados, né? A gente discutiu bastante aqui, inclusive, o Frederico trouxe a questão de por que eles estão sendo vazados neste momento, né? Se é um momento que propício, se existe alguma intenção em relação a isso. A gente também discutiu sobre se, no caso, isso poderia prejudicar ou comprometer ainda mais Jair Bolsonaro, ou não, pelo contrário, se eles ainda deixam ainda mais evidente que Jair Bolsonaro não queria saber de golpe. Qual que é a sua avaliação? Ora, esses áudios só estão sendo divulgados agora por insistência da defesa, que chegou ao ponto, conseguiu constranger o processo o suficiente para que fossem divulgados esses diálogos, né? Porque até então eles tinham sido omitidos pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Vejam o tamanho do absurdo. Em tese, eles querem me tornar um dos réus nesse processo. Ora, os meus diálogos com o Mauro Cid, o doutor Frederico está aqui como advogado, ele pode dizer, como grande advogado que é, eles me inocentam acima de qualquer dúvida, porque eles pegam uma das pessoas que estão sendo acusadas e mostram essa pessoa se colocando contra justamente a tal da consumação do golpe que eles dizem que ia acontecer. Ora, como é que eu posso ser idealizador do golpe? Como é que eu posso ser partícipe de um golpe que, justamente na suposta fase de consumação, eu pedi para ser interrompido, me esgoelei para ser interrompido? Então, isso foi propositalmente omitido pela Polícia Federal e pela... Deixa eu reformular. Isso foi criminosamente omitido pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal. O UOL obteve os áudios e imaginou, na verdade, os diálogos de texto, e imaginou que aqueles diálogos colocariam o presidente Bolsonaro numa situação pior, e por isso o divulgaram, a despeito de me inocentar completamente. Por que eles imaginavam isso? Porque o presidente Bolsonaro, de fato, num primeiro momento, não entendeu o que estava acontecendo. E por isso não agiu se manifestando, pedindo para que o 8 de janeiro fosse interrompido. Por isso o presidente Bolsonaro age de forma tardia. Então, mas se você for analisar efetivamente os diálogos, você vai ver que o ajudante de ordem, o Mauro Cid, diz repetidamente, isso é muito maior do que ele não vai se manifestar, mas isso é maior do que ele, o povo não aguenta mais, a panela de pressão vai estourar. Em todo momento, o antigo ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, o delator, etc., ele se coloca como se aquilo não fizesse parte dos planos do presidente Bolsonaro, que é a tese deles. É o centro da tese deles. Agora, se o presidente Bolsonaro deveria moralmente ter naquele momento agido desde o início para parar as manifestações, eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Mas criminalmente ele tinha alguma obrigação de fazê-lo? Não. Nem ele, nem ninguém. Então eu entendo que estes áudios, como outros áudios, que mostram a conversa com o agente da Polícia Federal, dizendo que o presidente Bolsonaro não queria sair das 4 linhas, os diálogos com o próprio general Mário Fernandes, que o presidente Bolsonaro não queria sair das 4 linhas. Eu acompanhei muito de perto esse processo e é absolutamente verdadeiro que o presidente Bolsonaro procurou uma saída constitucional para o abuso do Alexandre de Moraes. Um ponto no qual eu tenho uma divergência muito grande do presidente. Eu digo que havia saídas constitucionais para barrar os abusos do Alexandre, que não envolviam a permanência do presidente Bolsonaro no poder. Havia saídas constitucionais e o presidente Bolsonaro entendeu que não e, portanto, acabou não tomando nenhuma atitude. Do ponto de vista criminal, a ação ficou na fase de cogitação e, de novo, cogitação de coisas legais. E isso está explicitado pelos vazamentos das novas coisas que apareceram. Vamos ver. Né? As defesas estão tendo 5 dias, está tendo oitiva agora do general Freire Gomes, eu estou com algumas fontes internas lá sabendo como é que está indo, inclusive o próprio presidente da sessão está sendo o Alexandre de Moraes. Vejam, né,
por que o Alexandre de Moraes está ele mesmo presidindo sessão de testemunha, para mostrar e coagir as testemunhas a não andarem fora da linha da narrativa dele, sob o risco de entrarem no próprio processo. Então, vamos ver se as defesas vão ter mais tempo de encontrar mais diálogos que inocentem mais réus ou acusados até o momento. A gente sabe que hoje esses fatos que têm ocorrido no Brasil têm chegado ao conhecimento aí do mundo inteiro, especialmente por meio de reportagens, tanto da The Economist, Financial Times, a própria reportagem, de alguma maneira elogiosa na New Yorker sobre Alexandre de Moraes, o John Lee Anderson, lá, o biógrafo do Che Guevara, chega a mencionar que causava estranhamento que uma mesma pessoa pudesse reunir ali as funções de investigador, promotor, né, e julgador de um caso e vítima. E como é que as autoridades americanas, aí, nesses contatos que você tem travado com eles, têm observado esses fatos no Brasil e, assim, qual a sensação deles a ver tudo que está ocorrendo no Brasil, diante até da luta do Trump, inclusive contra a instrumentalização do aparato de justiça contra os cidadãos americanos. A gente sabe que o Trump teve uma dificuldade agora para indicar o Ed Martin como advogado promotor federal em Washington, mas aí acabou designando ele para fazer esse combate também nos Estados Unidos contra a instrumentalização do aparato de justiça, né? O governo americano está com o Ed Martin, está com o Kash Patel, está com o Dan Bongino, pessoas muito fortes com o intuito da destruição desse aparato de repressão. Eles chamam de weaponization. Weaponization é um termo que não tem tradução muito boa para o português, né? Porque o weapon é a arma, seria armamentização do governo, você tornar o governo arma, né, instrumentalizar como arma o governo contra a oposição política, que é exatamente o que a gente vive no Brasil. O livro, Dr. Frederico, que gosta de bons livros, o livro do Kash Patel, o atual diretor do FBI, Government Gangsters, é absolutamente imperdível, porque mostra o modus operandi dessa quadrilha que opera nos Estados Unidos e que tem uma quadrilha similar operando dentro do Brasil, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal e certamente dentro da Polícia Federal. Inclusive, nos próximos dias, o assinante da Gazeta do Povo e a população brasileira devem observar, porque nós teremos novas informações sobre a participação de pessoas do FBI dentro das ações do 6 de janeiro, orquestrando o falso golpe, que eles chamaram de insurreição do 6 de janeiro. Se o 8 de janeiro é tão análogo ao 6 de janeiro, ou seja, o 8 de janeiro, a invasão dos prédios públicos no Brasil, é tão análogo à revolta e invasão dos prédios públicos nos Estados Unidos, eu não duvido que nós tenhamos, se cavucar um pouquinho, situações semelhantes dentro do Brasil. Então, nos Estados Unidos, eles estão investigando. E vem com muita familiaridade. Olha, eu evito dizer as conversas que eu tenho dentro da Casa Branca, o teor delas, mas uma delas, na semana passada, na quarta-feira passada, numa das conversas, eu levei uma pessoa de fora para apresentar um testemunho em primeira mão, e a pessoa da Casa Branca, muito próximo do presidente, virou e falou o seguinte: olha, a única coisa que a gente quer que vocês saibam é que vocês não são os únicos. Nós estamos tendo problemas na Polônia. Ele citou o problema da Polônia, onde o partido da direita estava sem receber os recursos financeiros. Lá tem financiamento público de campanha na Polônia também, e o partido da direita estava dizendo que tinha tido seus recursos cortados por ordem de um juiz. Ora, qualquer semelhança disso com o fenômeno, por exemplo, do radiolão, não é mera coincidência. Então eles citam exemplos, né? Você teve o caso da Romênia, você tem o caso da Venezuela, você tem muitos casos, o próprio caso da Le Pen na França, você tem muitos casos de um modo de operação muito parecido. E o que muita gente não entende, e a gente está começando a arranhar isso, é que esta ideia de barrar o crescimento desta nova direita, que é a direita nacional populista, essa ideia surgiu de dentro do Departamento de Estado americano, não é acidental. O Alexandre de Moraes, eu gosto de dizer que ele surfou em uma onda global. Só que essa onda global, neste momento, ela acabou. E agora, com a nomeação dessas figuras que você está mencionando, eu brinco de dizer que está vindo um tsunami na direção do Alexandre de Moraes. E muita gente comete o equívoco de achar assim: Paulo, tudo bem, a gente até está começando a acreditar que vem sanções contra o Alexandre de Moraes.
Você acha que o Alexandre de Moraes vai retroagir, que ele vai voltar atrás? Eu falo assim, eu tenho absoluta certeza de que não. E nós estamos contando que ele não volte para trás nenhum passo, que ele continue avançando. A dúvida é, as pessoas que dão suporte ao Alexandre de Moraes continuarão avançando? Eu me pergunto, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão dispostos a eles sofrerem sanções econômicas e terem os seus bens congelados no mundo inteiro? Talvez. Mas será que os escritórios de advocacia dos familiares dos ministros, que também estão sendo mapeados e também devem sofrer sanções, será que os ministros estão dispostos a verem o patrimônio desses escritórios ou dos seus institutos? Tem ministro com um instituto, de onde vem inclusive o Procurador-Geral da República, que também deve ser sancionado. Será que todos esses estão dispostos? Ora, no que depender de mim, eu espero que a guerra termine rapidamente. Mas se não terminar, eu estou disposto a ir até Tóquio, eu estou disposto a marchar até Berlim, se for necessário. Eu estou disposto à guerra total até o fim. E, na minha parte, eu só paro da mesma forma que o Sergei Magnitsky parou. Morto. Ótimo, Paulo. Gostaria de ouvir também sua opinião, né? Como o senhor tem visto aí as movimentações para as eleições de 2026, a importância que essas eleições têm, tanto para o Senado, né, para tentar reequilibrar os poderes aí, e também na presidência. A gente vê essa insistência da direita também com o nome de Jair Bolsonaro, né? Não vendo também outras alternativas. Como o senhor tem visto esses nomes que vão surgindo como presidenciáveis e tudo mais? Quais as perspectivas para o ano que vem? Olha, eu não sei se vamos ter eleição no ano que vem, porque eu não sei se nós tivemos eleição em 2022. Né? Talvez tenhamos tido parte de uma eleição em 2022, mas ninguém pode achar que o processo de condução da eleição de 2022 pelo Alexandre de Moraes foi um processo isonômico, não foi. Ninguém pode achar em sã consciência. Eu estava no ar, no programa líder da televisão de notícias brasileiras, recebendo ordem de censura do que eu podia ou não falar. Ninguém pode achar que só isso, sem falar da falta de capacidade de verificação das máquinas eletrônicas, sem falar de todos os outros problemas, só isso, só a não condução isonômica já mostra que a gente não tem um processo eleitoral. Então, o Brasil é muito simples. Ou o Alexandre de Moraes vai ser ejetado do poder pelos mecanismos que forem, ou não tem eleição no Brasil. Porque o tamanho do poder consolidado que ele tem impede... O que adianta? Tá bom, vamos lá. Eduardo Bolsonaro volta ao Brasil, vai ser candidato ao Senado. Certamente é eleito senador com uma ampla votação. O que vai acontecer? Uma ação no tribunal, uma ação eleitoral, ele vai passar o mandato inteiro dele sob júdice, como, por exemplo, acontece com tantos outros deputados e senadores. Veja o Jorge Seife. Jorge Seife é um baita de um senador, um cara espetacular, que passa o mandato todo acuado por conta de uma ação que pode tirar o mandato dele a qualquer momento. Como tirou o mandato, por exemplo, do Deltan Dallagnol, a baita votação, uma pessoa muito preparada, apesar das nossas divergências de ideia, que foi eleito de forma legítima e foi retirado. Agora vai tirar Carla Zambelli. Onde anda Carla Zambelli? Carla Zambelli desapareceu, porque foi eleito. Isso é democracia? Isso é eleição? Claro que isso não é eleição. Então as pessoas ficam muito preocupadas em 2026, e tem que ficar, mas a gente só tem dois caminhos. Ou o Brasil tem minimamente instrumentos democráticos e, neste caso, o presidente será, o candidato a presidente e certamente eleito, será Jair Bolsonaro, porque é o que a população quer, ou então nós não teremos e aí nós vamos buscar uma alternativa do sistema, que já percebeu que o Lula acabou e está procurando alternativas. O governador Tarcísio de São Paulo, me parece muito disposto a se colocar como uma alternativa palatável ao sistema. Pode ser, mas neste caso nós não teremos uma democracia, teremos uma outra coisa. Ótimo, Paulo. A Desirê, que está em Brasília, também tem mais uma questão para o senhor. Vamos lá, Desirê. Ainda sobre a análise comparativa entre a política brasileira e a americana. Bom, todos nós gostaríamos, né, que o Bolsonaro voltasse à presidência, assim como o Trump voltou à presidência nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que Trump e Bolsonaro têm personalidades muito diferentes. E aí, no caso,
a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: no Brasil, em vez de voltar ao poder, o senhor acha que o Bolsonaro prefira acatar a hipótese de inelegibilidade para não ser preso? E aí, o que o senhor acha que o Bolsonaro pode aprender com Donald Trump? Bom, eu fui entusiasta da ideia de que o presidente Bolsonaro não deveria nem ter retornado ao Brasil, porque teria muito mais condições de brigar pela democracia brasileira aqui fora. Eu acho que hoje poucas pessoas duvidam disso, né? Vendo que o próprio filho dele ficou aqui e que ele está em vias de ser condenado e preso nos próximos 90 dias. Há grandes diferenças entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. Eu conheço os dois pessoalmente com um certo grau de profundidade. Mas também o Brasil é diferente dos Estados Unidos. A gente deve procurar analogias, mas não comparações diretas. O que dá para dizer é que, do ponto de vista de analogia que é relevante para o Brasil, é que os Estados Unidos, apesar da imprensa ter gritado de que não houve fraude em 2020, que aquilo era uma grande mentira, teoria da conspiração, etc., etc., todos os chamados swing states, os estados onde há alternância entre republicanos e democratas, aprovaram reformas eleitorais. Todos os estados onde o Donald Trump ganhou em 2024 tiveram mudanças eleitorais em relação à eleição de 2020. Então, os mecanismos de roubo da eleição de 2020, hoje ninguém tem mais dúvida que os democratas de fato roubaram as eleições de 2020, os mecanismos foram corrigidos. Então, as instituições de fato agiram nos estados, aqui a legislação eleitoral estadual, os estados mudaram as legislações e, com isso, ficou impossível roubarem a eleição de 2024 da mesma forma que roubaram de 2020. E, por isso, Donald Trump voltou ao poder. Uma outra característica é que o Donald Trump adotou desde o início uma postura de enfrentamento. E eu acho que o presidente Bolsonaro tem falhado miseravelmente nessa atitude. Às vezes ele enfrenta, aí daqui a pouco volta atrás, vai no primeiro dia do julgamento, não vai no segundo, aí dá uma entrevista agora ao UOL na semana passada dizendo que não chamaria mais o Alexandre de canalha, que buscaria uma boa relação com o STF. É o oposto do presidente Trump, que disse desde o início: eu vou voltar e eu vou atrás de vocês. Então, o problema do Brasil para 2026, e é isso que a gente está brigando para tentar resolver, é que ele não reúne as mesmas condições dos Estados Unidos para a volta do Trump. Não há nem mudança na questão eleitoral, que no Brasil basta a remoção do Alexandre de Moraes, porque o Brasil não tem legislação eleitoral, ele tem um imperador que decide as regras em todas as cortes. Então, a gente precisa remover esse imperador mais do que reformar qualquer legislação eleitoral. E a segunda parte é um presidente Bolsonaro que coloque uma postura de enfrentamento e não uma postura de apaziguamento. A postura de apaziguamento até agora levou ele à situação que ele está, e eu procuro sempre ser uma força na direção do enfrentamento do mal. Paulo, você mencionou agora a questão, né, do processo eleitoral de 2022, e uma das figuras centrais ali, um dos braços do ministro Alexandre de Moraes foi o senhor Eduardo Talhaferro, que estava à frente ali daquele órgão do TSE que praticava censura no período eleitoral. Depois a gente teve todo esse modus operandi revelado ali pelo Glenn Greenwald, né, naquelas reportagens na Folha de São Paulo. Eu queria saber mais se você pudesse nos falar um pouco sobre aquele episódio agora recente em que Oswaldo Eustáquio acabou liberando ali os áudios de conversas que ele teve com o Talhaferro, que eventualmente o Talhaferro estaria disposto a auxiliar aí para revelar os fatos e o modus operandi do Alexandre de Moraes, não só para o Brasil, mas inclusive eventualmente no próprio Estados Unidos. Você poderia esclarecer um pouco melhor para nós esse episódio? A gente vinha tendo conversas de bastidores há mais de 1 ano e meio. O Talhaferro é uma pessoa muito errática, que muda muito de opinião, ele tem uma psique instável, eu vou colocar dessa forma. E desde o início o que a gente vinha buscando era uma forma de que ele saísse do Brasil para que ele pudesse denunciar as muitas coisas que ele sabe que aconteciam dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso estava em curso até recentemente, quando o jornalista Oswaldo Eustáquio, decidiu de forma inoportuna e oportunista divulgar mensagens que não acrescentaram nada ao que a gente já sabia e expuseram
o Eduardo Talhaferro, que estava no Brasil, e logo 2 dias depois foi indiciado justamente por vazamento, por violação de sigilo funcional. Então colocaram a pessoa que poderia ser o que a gente chama de um whistleblower, né, um informante, um delator, colocaram essa pessoa numa posição onde ela ficou muito vulnerável e aí tornou bastante improvável qualquer forma de cooperação dessa pessoa daqui para frente. E isso acontece porque algumas pessoas estão buscando. Algumas pessoas são um pouco inteligentes, como eu acho que foi o caso do Sérgio Tavares, o jornalista português, que eu até gosto muito como pessoa, acho que ele é um cara do bem, mas atrapalhado. E o caso do Oswaldo Eustáquio foi má fé mesmo. Paulo, também aproveitando tua companhia, gostaria de ouvir também sua opinião sobre o seguinte, né? A gente viu aquelas ofensivas de Alexandre de Moraes contra o X, toda a confusão com Elon Musk, agora a gente vê essas sanções americanas, essas possíveis sanções americanas também contra Alexandre de Moraes. O senhor acredita que a gente pode esperar ainda alguma outra atitude de Elon Musk em represália aí a Alexandre de Moraes? E se o senhor acredita que confiscar bens do ministro pode dar em alguma coisa, né? Pelo menos essa ameaça disso acontecer? O Elon Musk, obviamente, não gosta pessoalmente do Alexandre de Moraes, mas o papel dele no governo não é relacionado a esse tipo de coisa. O papel dele no governo, toda vez que perguntado a respeito do assunto, ele, digamos assim, certamente é um entusiasta de ações contra o Alexandre de Moraes. Mas a área dele no governo é outra área, né, da parte de governança, de eficiência governamental. Então, não é uma das figuras que tem um papel preponderante nesse processo. A burocracia americana é muito interessante de se acompanhar de dentro, né? O processo de sanção, a própria lei Magnitsky delimita alguns mecanismos de ação, mas se você for olhar o funcionamento dentro da Casa Branca, é muito interessante, né? Você tem a proposição, você tem a construção de medidas legislativas como uma ordem executiva, aí ela vai para o White House Counsel's Office, que é o escritório de advocacia interna da Casa Branca, que revê todas as minutas, aí a partir daí todos os órgãos relacionados são ouvidos, como o National Security Council, o Conselho de Segurança Nacional, o Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro e, quando houver, até o Departamento do Comércio, porque isso envolve o comércio, pode ter consequências para o comércio. Então, todos os órgãos são ouvidos e aí, depois que todos eles chegam a um consenso, as medidas seguem para a mesa do presidente para o processo decisório. Então, o Elon Musk tem, digamos assim, mais um papel de quando é perguntado a respeito do assunto do que qualquer outra coisa eu posso imaginar. Do ponto de vista da efetividade das sanções, o que é muito interessante de quando uma pessoa é colocada no que se chama de SDN list, que é Special Designated Individuals, ou Nationals, perdão, indivíduos com designação especial, essa pessoa passa a sofrer algumas consequências, né? Uma delas é óbvio, a proibição de entrada nos Estados Unidos. A segunda dela é muito interessante e pouco explorada no Brasil, que é a ideia da proibição do negócio com qualquer empresa americana. Então, em tese, a pessoa não pode ter nenhuma conta na Apple, não pode ter uma conta no Gmail, não pode comprar um sanduíche no McDonald's, não pode se hospedar num hotel Marriott ou qualquer coisa do tipo, senão as empresas que fazem negócio com esse indivíduo passam a poder sofrer sanções secundárias. E a terceira, que o OFAC, né, o Office of Foreign Asset Control, o escritório de controle de ativos no exterior, quando coloca um indivíduo nesta lista, ele tem os seus ativos congelados, não nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, em qualquer instituição financeira que esteja dentro do sistema financeiro internacional. Significa todos os cartões de crédito param de funcionar, os bancos todos no Brasil, inclusive Banco do Brasil e Caixa Econômica, efetivamente também passam a ter que fazer esse bloqueio, ou então eles ficam fora do sistema financeiro internacional. Uma das curiosidades que eu tenho, que eu imagino que o Alexandre vá decidir, ou algum ministro do Supremo Tribunal Federal vai decidir que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica não vão poder cumprir, ou o Santander não vai poder cumprir as decisões dos Estados Unidos. E vai ser muito interessante ver o conflito destes bancos com
o sistema financeiro internacional vai ser uma coisa interessante de se assistir. Se eu tivesse ações do Santander, do Itaú e do Banco do Brasil, eu estaria vendendo neste momento. Mas eu estou dizendo isso porque as sanções financeiras recaem sobre o ministro, mas a ideia é de que elas recaiam também sobre pessoas, outros partícipes do processo em um segundo momento. Vai depender muito da resposta que eles darão às ações contra o ministro, Alexandre de Moraes. Aliás, eu não devo chamar Alexandre de Moraes de ministro, porque ele deixou de ser ministro há muito tempo. Ao imperador Alexandre de Moraes. E, Paulo, a gente sabe que sua agenda é bem apertada, eu só queria tirar mais uma dúvida contigo, né, que é a questão que a gente vê até diplomática sendo bastante comprometida, né, Brasil e Estados Unidos, Lula deixando bem claro em eventos internacionais, ao lado de ditadores, criticando Donald Trump e tudo mais, e a gente vê que este ano, né, existe uma expectativa aí para essa COP30, e alguns ainda se questionam se Trump deve vir, se a gente deve ver os dois em algum lugar juntos ali, né, e como que pode ser essa relação, se vai ficar ainda mais estremecida. Qual que é a sua visão? Acho absolutamente improvável. Hoje os Estados Unidos se dividem entre tomar medidas mais drásticas contra o Brasil, e uma das coisas que foram cogitadas, e eu tenho sido sempre contra isso, são medidas econômicas contra o país e não contra indivíduos, propriamente dito. Eu não acho que este seja um bom caminho para o Brasil, e nem para os Estados Unidos empurrarem o Brasil na direção certa, mas existe uma ala que defende medidas mais drásticas ainda contra o Brasil, e existe uma ala que defende que o Brasil seja ignorado completamente, como vem sendo até agora, né? O governo Trump tem um posicionamento do escritório do Hemisfério Ocidental e da Embaixada Americana no Brasil a respeito do Brasil, e é um movimento, um pronunciamento hostil. Até agora o Brasil não foi designado nem sequer um embaixador para o país. Então, as relações não existem. O Lula, naturalmente, incluiu o Brasil no eixo das ditaduras mundiais. Então, qual é hoje o eixo do qual o Brasil faz parte? É o eixo americano? Eu não posso nem dizer que mais existe um eixo americano e Europa, porque a Europa realmente se desconectou dos Estados Unidos. Mas o eixo do qual o Brasil faz parte não é nem o eixo dos Estados Unidos, nem o eixo da Europa. É o eixo das ditaduras, é o eixo da China, do Irã, da Venezuela, de Cuba, da própria Rússia, e por aí vai. Então, esse é o caminho que a diplomacia brasileira quer tomar, e a população brasileira, coitada, tem que sofrer com a desgraça do governo que tomou o poder graças ao golpe dado pelo Alexandre de Moraes em 2022. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação, né? A gente sabe que já tomou mais tempo até do que era o previsto. A gente agradece muito a sua disposição, sua disponibilidade, né, Fred? É isso aí. Deixar um abraço aí, Paulo. Muito obrigado. Na última vez que estivemos juntos, até agradeço que na época foi para falar sobre o caso de censura do Homero Marchese. E hoje eu aqui na condição de entrevistador, agradecer aí pela sua participação. Trocamos o papel, né? Hoje eu estou na posição de entrevistado, fazia tempo que não era entrevistado, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um apreço enorme pela Gazeta do Povo, sempre que sou chamado aqui para contribuir de alguma forma, tenho muita satisfação, vocês fazem um trabalho incrível, um dos únicos e últimos jornais que o Brasil ainda tem. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa de vocês. Muito obrigada, Paulo. Até a próxima. Bom, excelente entrevista, muito bom poder conversar com ele aqui, né? E a gente tem essa questão agora, infelizmente a gente não vai conseguir acompanhar ao vivo, né, as oitivas no Supremo Tribunal Federal, que seriam muito importantes, mas a gente vai trazendo aqui todas as informações a que a gente tem acesso. E a gente sabe, essas pessoas estarão nas mãos da primeira turma, né, Frederico? Que a gente já conhece muito bem como é formada e a gente já consegue ter uma ideia do que provavelmente vai acontecer. É isso aí, Mari. Infelizmente, eu acho que como o Paulo deixou bem claro ali, inclusive até lembrando desse livro que eu pude citar duas passagens do Bill Browder, que envolve o caso que levou à aprovação dessa lei Magnitsky, que hoje provavelmente venha a ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes para sancioná-lo pela violação dos direitos humanos aqui no Brasil em relação à liberdade de expressão, mas não só, ao devido processo legal e todos esses casos. A gente sabe que, infelizmente, esse julgamento hoje é mais, de fato, esse julgamento espetáculo, porque é um julgamento em que o resultado já é conhecido, e a gente sabe que, nesse caso, o resultado vai ser a condenação dessas pessoas, e busca-se apenas dar um verniz de legalidade, uma aparência de normalidade institucional
para um processo cujo resultado é certo. Então, veja, nesse caso russo, do Sergei Magnitsky, que foi o advogado que acabou falecendo numa prisão russa, assim como tivemos aqui o Clezão, que faleceu também no presídio da Papuda, em decorrência ali de um processo em que ele pedia socorro médico e tratamento médico dentro do cárcere, e lhe foi negado isso no caso do Clezão. O Sergei Magnitsky também passou pela mesma coisa nas prisões russas. Ele estava com uma série de condições crônicas de saúde, necessitava de tratamento médico, e o Estado russo negou o tratamento e ele acabou vindo a óbito. E aí o seu ex-cliente, esse banqueiro anglo-americano Bill Browder, buscou sensibilizar diversas ONGs de direitos humanos no mundo inteiro e fez uma campanha que culminou na aprovação dessa lei nos Estados Unidos. Então, infelizmente, a gente vê que os paralelos entre esses atuais processos, especialmente sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e esses outros processos, a gente sabe de ditaduras, estados autocráticos ao redor do mundo, assim, qualquer semelhança não é mera coincidência, infelizmente, Mari. E a gente vê, inclusive, dou aqui um exemplo do que aconteceu na semana passada, o ex-ministro do governo Lula da comunicação, Juscelino Filho, que está respondendo a um processo por corrupção no Supremo Tribunal Federal, processo da relatoria do ministro Flávio Dino. A defesa dele, os advogados dele, alegaram que algumas provas ali juntadas ao processo estavam ilegíveis. Automaticamente o ministro Flávio Dino acatou aí o pedido da defesa e adiou o prazo para que os advogados dele pudessem ter acesso às provas e que pudessem ali a integralidade, né, e as provas de maneira íntegra. E a gente vê que já nesses processos aí desses acusados de uma suposta tentativa de golpe, eles têm tido negados o acesso às provas, ou quando têm o acesso às provas franqueado, o que ocorre é que a gente chama essa estratégia do document dumping, em que você libera milhares e milhares de documentos, no caso, segundo divulgado, 40 terabytes de dados aí, de conversas, documentos, e a gente sabe que esses dados foram liberados na semana passada. É humanamente impossível que os advogados tenham conseguido acessar essas provas e ler e travar conhecimento, e essas provas, obviamente, são imprescindíveis para você fazer uma boa oitiva das testemunhas. Obviamente que a alegação do ministro Alexandre de Moraes para negar esse pedido das defesas é que não, os fatos estão ali muito bem delineados, delimitados na acusação, e essas provas são as provas que o Ministério Público não usou. Mas a questão é justamente essa. Há um interesse da defesa em saber por que o Ministério Público não utilizou essas provas. Será que dentre essas provas que foram né, que o Ministério Público ponderou por não usar, será que ali não há alguma prova que pode levar à absolvição desses acusados? Inclusive, a própria jurisprudência da Suprema Corte Americana tem um caso famoso chamado Brady, em que ela reconhece que toda e qualquer prova que a acusação tem acesso, que possa ser benéfico ao réu, o Ministério Público tem que franquear o acesso dessa prova à defesa do acusado. Inclusive, essa jurisprudência já foi citada pelo Supremo Tribunal Federal e, no entanto, você vê que ela não vem sendo aplicada no caso desses réus aí do 8 de janeiro e desses acusados dessa suposta tentativa de golpe, Mari. Boa, Frederico, a gente já volta a conversar sobre esse assunto, inclusive com a Desirê Penhalba, né, nossa repórter comentarista em Brasília. Agora a gente vai receber aqui no programa Entre Linhas o deputado Cristiano Caporeso, ele que é deputado por Minas Gerais, e vai trazer um assunto que a gente até discutiu de algumas formas aqui no nosso programa, que é a questão do bebê reborn. A gente toma bastante cuidado com esse assunto, porque muitas vezes parece que é uma cortina de fumaça e para tantos assuntos tão importantes como o escândalo do INSS e tudo mais, né? Então a gente se questiona se isso foi algo plantado para que desviasse a atenção, se isso de fato está acontecendo, mas se estiver acontecendo, ainda que minimamente, ainda que provavelmente pouquíssimas pessoas têm hoje dinheiro na condição econômica que a gente vê no nosso país para comprar uma boneca tão cara assim, né? Mas se existem algumas pessoas, se já tem gente levando para o hospital, né? Se não é apenas um negócio para gerar engajamento nas redes sociais, que a gente vê muitos profissionais sem advogado abrindo caixinha, dizendo que já recebeu gente querendo discutir guarda de bebê reborn, enfim. Mas o senhor deputado tem um projeto que trata desse assunto também, né? Traz pra gente quais são as questões aí, como que o senhor tem visto esse assunto. Olá, obrigado primeiramente pelo espaço. Eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho, eu sou seu seguidor, que toda ideia ruim, ela deve ser eliminada enquanto ela é um germe. A gente não pode esperar ela proliferar.
Casos são muitos, inclusive chegaram ao meu gabinete de pessoas que levaram, sim, esse tipo de boneca no SUS. Então, eu também sempre falo que toda ideia perniciosa, ela deve ser tratada igual câncer, de maneira precoce. E depois que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é a segunda metrópole do Brasil, com mais de 6 milhões de população, votou o dia do bebê reborn, a gente vai esperar o quê agora? O dia da bolinha de gude? O dia do carrinho de rolemã? Isso aí não tem o menor sentido. É um grande perigo que pode onerar a máquina pública. E muito mais do que isso. Eu tenho certeza que isso gera danos terríveis dentro da seara psicológica das pessoas. Porque a gente está permitindo, mais uma vez, que a loucura impere em nossa sociedade. É claro que eu estou 1000 vezes mais preocupado com o escândalo agora do INSS. Qualquer pessoa que acompanhe o meu trabalho nas redes sociais, eu falo, vai lá no meu Instagram e veja quantas postagens eu fiz para denunciar o escândalo do INSS. São várias. E do bebê reborn? 2. Mas é o assunto do momento. Então, a gente sabe que a rede social, muitas vezes, ela escolhe algo naquele momento para poder dar vazão. Eu vejo, sim, esse assunto como de extrema relevância. A gente não pode deixar algo que é simplesmente uma loucura, um devaneio, uma insanidade, se tornar uma regra em meio à nossa sociedade. Mas a gente também não pode deixar de abordar os temas realmente importantes. E, para mim, muito mais importante do que o escândalo do INSS é parar esse tirano chamado Alexandre de Moraes, que está esculhambando com a independência dos 3 poderes no Brasil. Ótimo, deputado. A gente agradece muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Eu que agradeço o espaço. Eu peço que vocês possam acompanhar o meu trabalho através do @CatorezoDM, com 2 Es, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Tá bom? Forte abraço para todos vocês. A direita vive em Minas Gerais. Abraço. Bom, eu realmente acho que se tiver de fato uma onda, não acredito que ainda existe uma onda de gente comprando boneca reborn, a gente tem que questionar e começar desde já cortar pela raiz, de fato, porque senão a gente vai estar numa situação complicada. Já existe muito pet tendo mais prestígio do que muita criança, né? Então, se tiver boneca aí, a gente vai estar num buraco mesmo. Mas voltando agora para assuntos extremamente importantes hoje no nosso país, que a gente não pode deixar de acompanhar. A gente queria, inclusive, mostrar ao vivo aqui, mas a gente não tem acesso, né? O STF não permite que seja público o que está acontecendo nesse momento, os julgamentos, as oitivas, enfim. A gente volta para esse assunto e vai receber já Desirê Penhalba aqui. Só vou querer ouvir novamente a opinião do Frederico sobre a importância desses julgamentos nesse momento. A gente sabe que Jair Bolsonaro pediu para que essas oitivas fossem adiadas, né, por ele demorar muito tempo para ter tido acesso aí às provas, mas não aconteceu, né? De fato, já iniciaram e a gente deve ver vários dias ainda acontecendo esses julgamentos, né? É isso aí, Mari. A gente tem basicamente o ministro tem essa pressa em conduzir o processo para que ele acabe ainda esse ano, tanto assim que ele intimou, para a gente se lembrar, intimou o Bolsonaro na UTI. Apesar do Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil proibirem que ele realize a intimação de pessoas que se encontram naquele estado de saúde, especialmente quando está numa unidade de tratamento intensivo, de terapia intensiva, que é o caso das UTIs, e mesmo assim a gente teve ali aquela oficial de justiça indo até o hospital, intimando o presidente Bolsonaro para que a sua defesa apresentasse ali toda a sua defesa em até 5 dias. Então você vê o compromisso do Supremo Tribunal Federal em acelerar o processo, como já declarado, inclusive pelo ministro Luiz Roberto Barroso várias vezes, de que eles não querem que esse processo e os efeitos do julgamento desse processo interfiram eventualmente no processo eleitoral de 2026. E o que isso quer significar, em outras palavras? Que eles querem condenar o Bolsonaro e prendê-lo quanto antes, ainda esse ano, para que ele já seja, assim, de fato, alijado do processo eleitoral em 2026. A gente já sabe que pesam contra o Bolsonaro 2 ineligibilidades, uma por suposto abuso de poder político na reunião que ele fez ali com embaixadores para tratar da questão das urnas eletrônicas. E quando a gente sabe que é da atribuição do presidente da República a condução da política externa de um país e a relação do presidente nesse sentido com os embaixadores, que são os representantes dos outros países do mundo em território nacional, e também naquela questão do abuso de poder econômico, na questão que ele participou de uma
passeata, ali, uma manifestação, cujo caminhão havia sido patrocinado pelo pastor Silas Malafaia, que se considerou ali também naquele ato no 7 de setembro de 2022, de que teria ocorrido ali abuso de poder econômico. Então, você vê que o Supremo Tribunal Federal tem pressa e nessa pressa não liga de atropelar o devido processo legal. Essa questão das provas, para quem na área jurídica, é importante ressaltar, é muito importante você garantir, especialmente no processo penal, garantir que as defesas tenham acesso a todo acervo probatório produzido pelo Ministério Público, até para garantir, primeiro, a questão da integridade das provas. Como é que você vai saber, diante dessa questão de a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal colocada em xeque, como é que a gente vai confiar, por exemplo, que não houve adulteração de provas, adulteração de imagens, de vídeos? Então, por isso que é imprescindível que a defesa tenha acesso a todas as provas, inclusive porque elas possam ser submetidas a uma análise pericial, em que um perito possa também acessar essas provas e averiguar a idoneidade, a integridade delas e que elas não tenham sido de alguma maneira manipuladas. E, diferente de como a gente tem visto, por exemplo, quando se liberam esses áudios, né, em momentos ali, por exemplo, na semana passada, esse vazamento seletivo de provas que buscam justamente reforçar uma narrativa que a gente sabe qual é bem essa narrativa dos ministros do STF, como deixou bem clara a nota, por exemplo, do ministro Barroso, quando disse, inclusive criticando a revista The Economist, quando ela aponta uma série de abusos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, de que a revista The Economist estaria ali, de alguma maneira, promovendo a narrativa dos golpistas. Então você já vê que os ministros do Supremo Tribunal Federal já têm um juízo formado acerca desses atos e nesse sentido, esse processo se torna um espetáculo, uma formalidade para dar essa aparência de legalidade ao que a gente sabe que é um tribunal de exceção, que não respeitou, por exemplo, a questão da competência originária. Essas pessoas deveriam estar julgadas no primeiro grau. Aí o Supremo vai lá em março, altera a jurisprudência para atrair de novo a competência desses processos na questão do foro privilegiado e uma série de medidas que o Supremo tem feito na sua jurisprudência, que a gente sabe que tem justamente o objetivo de condenar todas essas pessoas aí que foram acusadas nessa suposta tentativa de golpe, Mari. Certo, Frederico, a gente já vai ouvir a Desirê, só quero fazer mais um convite para você. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like aqui, compartilhe também essa live com seus amigos, seus familiares. E vamos mandar abraço para a dona Idalina, que está acompanhando aí desde o começo do programa. Um abraço para a dona Idalina, também para o Gui Oliveira, deixou um recado aqui, me elogiando. Você que é o melhor apresentador do Brasil, viu, Gui? E também um recado para a dona Dulcineia, que eu acho que ela se ofendeu quando eu falei ali a questão dos pets. Não, pets não tem nem comparação com boneca, é claro que não tem. A questão é que hoje a gente vê gente defendendo mais animais do que um bebê no ventre da mãe. E aí parece que as coisas só vão piorando, né? Mas jamais a gente vai comparar uma coisa com a outra. Vamos ouvir agora a Desirê Penhalba, direto de Brasília, que tem os nomes de quem são as testemunhas nesses dias aí de julgamentos no STF. Desirê. Então, Mariana, agora, né, devem estar sendo ouvidas aí 4 testemunhas de acusação que foram indicadas pela PGR, Procuradoria-Geral da República, aí nessa suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, envolvendo tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como outros 7 réus do chamado núcleo crucial. Então, eu vou trazer para vocês aqui quem são esses 4 ouvidos, né, essas 4 testemunhas. O primeiro deles é o Éder Lindsey Magalhães Balbino. Ele é um empresário, dono de uma empresa que foi contratada pelo PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para produzir aí um relatório sobre as urnas eletrônicas. Ele é apontado como uma peça importante nessas articulações porque ele teria ajudado na elaboração de um documento que levantou aí suspeitas sobre as urnas. Aí é importante também mencionar que, por mais que ele esteja sendo indicado aí pela PGR, ele também faz parte da lista, né, de testemunhas de defesa do general Walter Braga Neto. Outra pessoa também que foi aí indicada e deve também estar sendo ouvida agora, é o Clebson Ferreira de Paula Vieira. Quem que é esse Clebson? Ele é analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça durante o governo Bolsonaro. Então, ele trabalhou no governo Bolsonaro e o trabalho dele, na época, foi especificamente, né, que está sendo colocado aqui em questão, é que ele fez
várias planilhas mapeando os municípios onde Lula e Bolsonaro tiveram votação superior a 75% no primeiro turno das eleições em 2022. Então, ele fez ali uma análise, de certa forma, técnica e estatística a pedido da Marília Alencar, que ela era a então diretora de inteligência do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, né? E aí, no caso, ele também é uma pessoa importante, está sendo aí convidada a depor como uma testemunha da acusação. Outra testemunha de acusação também é Adriel Pereira Alcântara. Ele é ex-coordenador de análise de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, né? E a participação dele é mencionada com relação a atividades de inteligência durante o período eleitoral. E aí detalhes mais específicos não foram apresentados aí na mídia para a gente conseguir buscar informações. E por último, o Marco Antônio Freire Gomes, que ele é general e ex-comandante do Exército no governo Bolsonaro. Ele é aí uma das testemunhas mais aguardadas nesse depoimento da Polícia Federal, porque ele relatou que o Bolsonaro teria apresentado aí uma minuta de decreto, em tese golpista, em reuniões com comandantes das Forças Armadas. Esse general, Freire Gomes, ele, a princípio, ele disse que estava contrário a essa proposta, e inclusive chegou a dizer que teria ameaçado a dar voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro caso realmente ele fizesse essa proposta de mobilizar as tropas aí em 2022. Só que ele também, por incrível que pareça, ele é testemunha nas defesas do Mauro Cid, do Almir Garnier, tanto do Jair Bolsonaro como também de Paulo Sérgio Nogueira. Então, a princípio, foi isso que motivou que ele fosse convidado. No entanto, aparentemente, ele também tem sido escalado para defender vários desses acusados aí. Existe uma pessoa, que é o Carlos de Almeida Batista Júnior, brigadeiro e ex-comandante da Aeronáutica, que também estava escalado para ser ouvido hoje. Só que, inclusive ele, junto com esse Freire Gomes, que eu acabei de falar que está sendo ouvido hoje, ele também teria se oposto a essa articulação, enquanto o comandante da Marinha, o Almir Garnier, teria demonstrado apoio. Só que esse brigadeiro, ele não vai ser ouvido hoje porque ele pediu para remanejar aí a data da oitiva dele. Enfim, observações gerais. Inicialmente, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, também seria hoje ouvido como, né, na lista de acusações, aí, de oitivas da acusação, da PGR, no caso. Só que nessa última sexta-feira, dia 16 de maio, a PGR comunicou ao STF a desistência da sua convocação como testemunha de acusação. Então, foi a própria PGR que desistiu de ouvir o Ibanez. Mas ele permanece como testemunha na defesa do ex-ministro Anderson Torres, que será ouvido aí em outra data. Cada depoimento terá uma média de 2 horas de duração, e os conteúdos, claro, estão sob sigilo, a gente tem que esperar aí o STF se pronunciar para ver o que e quando vai ser liberado para divulgação. No entanto, a boa notícia é que, pelo menos, né, essas audiências estão sendo acompanhadas pelas defesas dos réus e representantes da PGR, e todos eles podem fazer questionamentos. Pelo menos nesse ponto a gente vê que não houve aí, vamos dizer, um atropelo da legislação penal. As oitivas, então, hoje marcam o início da fase de instrução criminal, que ela vai se estender até dia 2 de junho. Então, ao todo, serão ouvidas 82 testemunhas de acusação e defesas, previamente aí já listadas. E depois dessas testemunhas da PGR, serão ouvidas as indicadas pelo Mauro Cid, que é o delator, né, a partir de 22 de maio, e posteriormente as de defesa dos demais réus, assim como o Paulo Figueiredo acabou de comentar aqui, né, a presença do próprio ministro Alexandre de Moraes para poder, de certa forma, constranger aí todos esses que estão sendo ouvidos, todas essas testemunhas, faz com que a gente se preocupe bastante sobre o que de fato vai ser liberado para a gente se informar a respeito. Mas aguardemos os próximos capítulos, Mariana. Ótimo, Desirê. A gente sabe que você tem várias atividades aí, então a gente já te libera por hoje e agradece muito a sua participação e tudo mais. Estou à disposição, fiquem com Deus. Você também.
Olha só, Frederico, tem uma questão também que chama bastante atenção, que também é tema do programa de hoje, que é o ex-presidente Sarney dizendo que essa questão do 8 de janeiro é uma falácia, que não tem nada a ver com golpe, né? Pois é, Maria, ele deu uma entrevista nesse domingo, foi publicada pela revista Veja, nas páginas amarelas, em que, questionado o que ele achava aí desses atos de 8 de janeiro, se de fato foram um golpe de Estado, ele foi muito incisivo e direto, falou não foi um golpe, uma tentativa de golpe de Estado. Inclusive, é engraçado que a esquerda agora está reescrevendo a história do Sarney, né? Ele era tido como oligarca nordestino e que, né, um coronel que praticava nepotismo, e agora ele virou meio que um herói. Inclusive, ele está sendo homenageado hoje na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, assim, pelo papel que ele teve na redemocratização, que ele foi vice do Tancredo Neves, né? O Tancredo acabou falecendo e ele assumiu o mandato e acabou completando o mandato ali que seria do Tancredo, né? Se não tivesse vindo a óbito. Mas eles sempre foram extremamente críticos do Sarney, e agora ele virou meio que esse herói nacional. E para lembrar, ele que inclusive é do mesmo estado do Flávio Dino, eles eram inimigos políticos e hoje estão conversando bastante. Inclusive, nessa entrevista, ele cita que ele acha que o MDB deveria apoiar aí a reeleição do presidente Lula em 2026. Mas, em relação aos atos do 8 de janeiro, ele foi muito claro ali, Mária, de que, na visão dele, não se trata de uma tentativa de golpe do Estado. E tem que recordar, inclusive nesse papel histórico do Sarney, fazendo ali a transição do governo do Figueiredo na redemocratização do Brasil, o Figueiredo que inclusive havia se negado a transmitir a faixa presidencial para o Sarney, isso ficou muito famoso na época, e até teve uma extrema repercussão, mas o Sarney reconhecendo, ele conhece muito bem os militares, tanto os militares que atuaram muito desde lá em 64, quanto os militares mais novos que não participaram ali do regime de 64, mas deixando claro, até ele conhecendo esses militares, de que não houve ali nenhuma tentativa de golpe de Estado, só demonstrando ainda mais. Você vê, já o Temer se manifestou nesse sentido, o próprio Nelson Jobim, que foi ministro da Justiça e ministro da Defesa, também conhece muito bem os militares, foi ministro da Defesa no governo Lula e Dilma, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi deputado constituinte. Então, você vê que a maior parte das figuras políticas aí que foram protagonistas da política no Brasil nos últimos 30, 40 anos, deixando muito claro, quem insiste na tese do golpe, infelizmente, é essa parcela mais ideológica da esquerda que investe nessa mitologia, porque ele sempre, você vai pegar a narrativa histórica da esquerda, já primeiro batendo na questão de 64, ditadura militar, faz 50 anos e quase que acabou a ditadura, eles continuam falando mesmo eles descem a lenha na ditadura militar de 64 e não dizem lá sobre a ditadura atual do Putin, a ditadura atual do Maduro, a ditadura do Fidel Castro, que vige desde 1959, o Miguel Díaz-Canel, que é o sucessor dele, quer dizer, eles não dizem agora a ditadura atual da Nicarágua, dos irmãos Ortega, então, né, e aí eles não, porque e agora eles investem de novo, nessa mitologia de que houve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro, quando a gente sabe, segundo, agora vamos até citar positivamente o Sarney, que não houve, de fato. Você vê que pessoas estavam ali se manifestando e, obviamente, teve atos de vandalismo de uma pessoa ou outra, mas independente disso, o que a gente esperava que o Supremo Tribunal Federal fizesse, diante do ordenamento jurídico, que julgasse as pessoas individualizando as condutas, que a gente sabe que não fez. E assim como essa esquerda ideológica investe nessa narrativa da tentativa de golpe, como fizeram em relação ao próprio impeachment da Dilma, lembra? Para eles era um golpe, não era o impeachment lá que eles apresentaram pedidos de impeachment contra todos os presidentes da República, desde o Sarney, todos, obviamente menos contra o Lula e contra a Dilma, mas todos os demais, contra o Itamar Franco, contra o Sarney, contra o Fernando Collor, que teve o seu processo de impeachment julgado e acabou sendo apeado do poder, contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Temer e contra o Bolsonaro. Aí quando tem impeachment contra a Dilma, lá pelas pedaladas fiscais, aí no caso é golpe. Então eles gostam de viver dessa mitologia do golpe, né? Não só nesse caso do 8 de janeiro, mas historicamente é uma forma deles mobilizarem a militância, até porque a gente sabe que hoje eles estão carentes de causa. Eles não têm, até porque eles, nos lugares em que essa agenda woke tem, né,
crescido mais, eles têm perdido as eleições. O exemplo mesmo é a reação do eleitorado americano à questão da eleição do Trump, porque o governo Biden, por exemplo, foi marcado por uma guinada da esquerda nessa agenda woke que embarcou frontalmente e, inclusive, com essa questão da censura, por trás da censura praticada pelo governo americano e que exportou essa censura para o resto do mundo, nós temos aí essa agenda woke que é contrária ali à vocalização de ideias conservadoras e ideias que, de alguma maneira, nem só conservadoras, vou dar um exemplo aqui, a J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, ela se colocava contra a questão da ideologia trans na Inglaterra, ela automaticamente se tornou uma fascista. Ela que era... O próprio Elon Musk, vamos lembrar aqui, o Elon Musk era um herói da esquerda americana justamente pela preocupação dele com a agenda ambiental. Os carros elétricos eram vistos como uma solução para a substituição dos combustíveis fósseis, né? Você conseguir paulatinamente abandonar o uso maciço do petróleo, e ele era. Tanto que o mercado em que o carro dele é mais vendido é a Califórnia. E você vê... Então, basicamente, essa questão de que a esquerda gosta de investir nessas narrativas. E o segundo grupo, infelizmente, era os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que uma grande parcela deles vem aí de uma militância ideológica. Do exemplo aqui, o Edson Fachin, que na sua época de diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, criou uma turma especial para o MST. Luiz Roberto Barroso, que foi o advogado do terrorista italiano Cesare Battisti. Flávio Dino, militante histórico do PCdoB. Então, você vê que, infelizmente, os ministros do Supremo Tribunal Federal também reforçam essa narrativa de golpe, porque a gente sabe muito bem que são, infelizmente, ideólogos travestidos de juízes e que se usam da toga para também promover causas ideológicas. E também você vê que esse alinhamento, né, do STF com o PT e desde a questão da ineligibilidade do Lula, que voltou a ser elegível lá em 2021, diante de uma manobra do STF, e todas essas narrativas são impulsionadas justamente nesse sentido de tentar mobilizar uma militância, mas que quando a pessoa tem o mínimo de fidelidade à história e aos fatos, como foi o caso do Sarney nessa declaração, você reconhece que não houve ali uma tentativa de golpe de Estado. Ótimo, Frederico. Só para a gente finalizar as análises aqui, queria falar também sobre a questão do Alexandre Ramagem também, que também está envolvido em todas essas questões que estamos trazendo hoje, a questão dos julgamentos também, o nome dele muito citado, e a gente vê o nome dele citado também nessa queda de braço do judiciário legislativo, né? Como que você tem visto, né, os últimos episódios aí, como deve ficar? A gente sabe que foi suado ali para os deputados conseguirem mais de 315 assinaturas, né, a favor da suspensão da ação contra a Ramagem, mas o judiciário ainda segura parcialmente, né, e tenta ainda se impor nas decisões em relação a isso. Como que você tem visto esse conflito todo? A gente vê, Mari, que nesse exemplo da decisão do Ramagem foi um dos poucos momentos dos últimos anos em que o parlamento tentou, de alguma maneira, se contrapor a esses desmandos do STF. Infelizmente, a gente vê que ali, a gente tivesse um marco histórico de uma decisão que mostrou o parlamento de joelhos ante o STF, foi na questão da prisão do Daniel Silveira. E ali, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do Daniel por um vídeo que ele fez com críticas duras, sim, e em algum momento, né, exacerbadas em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe que existia ali o Instituto da Imunidade Material que protege os deputados e senadores contra suas palavras, opiniões e votos. Mas, naquele momento, o parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados, acabou por referendar a prisão do Daniel Silveira e, inclusive, de alguma maneira ali, desvalorizando esse Instituto da Imunidade Material. Então, depois de muito tempo, nesse caso do Ramagem, a gente tem um outro tipo de imunidade, que é uma imunidade formal processual, que permite à Câmara dos Deputados suspender eventuais ações penais contra deputados em relação a crimes praticados após a diplomação, em que, depois de muito tempo, a Câmara, ali, por 315 votos, decidiu por suspender o processo contra o Ramagem, também nessa questão aí da tentativa de golpe do Estado. A gente sabe que, novamente, o Supremo Tribunal Federal atropelou a Constituição, desconsiderando essa decisão
da Câmara dos Deputados em relação a 3 crimes que são imputados ao Alexandre Ramagem, que é o crime de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Então ele continua respondendo ao processo em relação a esses três crimes. E agora a gente vê que o Hugo Mota apresentou ali uma ação que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental para que o plenário da Casa do Supremo Tribunal Federal venha a se manifestar sobre essa decisão da primeira turma, porque também pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, essa decisão do Supremo deveria ter sido tomada pelo plenário. Mais uma vez o Supremo atropela tanto o regimento quanto a Constituição para fazer esse julgamento pela primeira turma, que a gente sabe que os membros da primeira turma são, na sua maioria, contrários aí à questão desses denunciados por tentativa de golpe de Estado, que tanto ali Cristiano Zanin, Flávio Dino, o único que em alguma medida diverge dos demais ministros é o Luiz Fux, mas mesmo assim, pontualmente, você vê que em relação de fundo, assim, o mérito, ele acaba acordando ali com os demais ministros, e ele até deixou claro numa das últimas divergências dele, de que a imprensa tentaria de alguma maneira provocar uma discordância entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, mas ele deixava claro naquele julgamento de que ele estava também do lado do ministro Alexandre de Moraes. Então você vê, Mari, depois de muito tempo, a Câmara dos Deputados adotando ali uma postura mais independente, tentando de alguma maneira restaurar aí a independência entre os poderes, mas me parece, assim que essa questão chegar no plenário, eu tenho dúvidas se o Supremo vai rever o seu posicionamento e suspender essa ação em relação a todos os crimes imputados contra o Ramagem. Ótimo, Frederico. Começamos a semana já numa panela de pressão aí, amanhã tem mais, né? Isso aí, Mari, bem agitada, né? Esse julgamento, ainda são 82 testemunhas que vão ser ouvidas aí até o dia 2 de junho, então temos aí mais praticamente 10 dias aí de oitiva dessas testemunhas, então vamos ter bastante coisa aí no decorrer da semana para os nossos espectadores. Com certeza. E você acompanha cada detalhe, cada episódio aí desses julgamentos aqui na Gazeta do Povo, inclusive. Fica um convite para o pessoal assinar a Gazeta do Povo. Valor baixíssimo, apenas R$1 por mês pelos 3 primeiros meses. E aí você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. Agora tem essa promoção especial que é melhor ainda, apenas R$ 8,25 por mês. Então você vai ter um desconto aí de R$ 235 por ano, assinando a Gazeta do Povo, tendo acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. Acesse em gazetadopovo.com.br/oferta ou apontando a sua câmera aqui para esse código que você vê na tela. Não perca essa oportunidade. É por um ano, hein? Aí vale muito a pena, hein, Frederico? Isso aí, Mari. Informação de qualidade para os brasileiros e no momento tão necessário do país que, como tão destacado pelo próprio Paulo Figueiredo, poucos comprometidos com a liberdade de expressão, com as liberdades individuais, e a Gazeta do Povo, que desde 1919 tem feito esse trabalho pelo Brasil, pelo Paraná, pelo Brasil, e a importância aí de a gente, de fortalecer esse trabalho, levando ainda mais informação para todos. Tá ótimo, até amanhã então, Frederico. Até amanhã. E a gente espera cada um de vocês amanhã às 3 da tarde, é claro, tem toda uma programação excelente da Gazeta do Povo, não perca a nossa grade especial, mas às 3 da tarde amanhã a gente volta trazendo as notícias mais importantes do dia e entrevistas exclusivas. Até amanhã, fiquem com Deus.